dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, esse vídeo aqui é de extrema importância para quem tem veículos, principalmente Volkswagen, com motores EA111, o EA211, TSI, o MSI também tem esse problema, tá? Todo carro tem esse problema, todo motor de automóvel tem esse problema, porém, por alguma razão, os veículos da Volkswagen são mais suscetíveis a terem esse tipo de problema, principalmente no cabeçote, tá? E o que é a cavitação? A cavitação, galera, nada mais é do que um fenômeno natural. E eu vou ler aqui para vocês o que é uma cavitação. O nome cavitação é dado ao fenômeno físico de vaporização de um líquido e que consiste na formação de bolhas de vapor pela redução da pressão durante o seu movimento. Ocorre principalmente no interior de sistemas hidráulicos. Bom, pois bem, vocês já viram o que é cavitação. Formam bolhas num sistema num sistema fechado, né, num sistema hidráulico, é muito mais proveniente em sistemas hidráulicos, e o bloco do motor onde passa a água é um sistema hidráulico, tá bom? Então, o que acontece? Quais são as causas de cavitação nos motores? Primeiro, poluentes na água. Você não coloca uma água desmineralizada no motor do seu carro, na hora de fazer a troca do líquido de arrefecimento. E esse é o primeiro fator. O segundo fator, mas não menos importante, a marca e a qualidade do aditivo de radiador que você está colocando no motor do seu carro, no sistema de arrefecimento do seu carro. Por isso que eu, Rafael, nos motores Volkswagen, eu recomendo que seja o aditivo original. Original, galera, tá? É o G12 ou então o G13. Eu sei que são caros, mas como os motores da Volkswagen são mais propensos a terem este tipo de problema, principalmente em seus cabeçotes, talvez seja porque o material do alumínio não seja alumínio totalmente puro, tem alguma poluição no alumínio, né? É muito mais proveniente comer o cabeçote, fazendo com que a água do sistema de arrefecimento entre para dentro da câmara de combustão, tá? E aí você tá sumindo água, tá? Esse é um fator que eu vou entrar em detalhe depois, tá bom? E você não sabe o que está acontecendo, não tem vazamento, tá bom? O terceiro fator, mas eu acho que é o fator mais importante que tem aqui, tá? Às vezes você tá com tudo certinho, tu tá com aditivo original, tu tá com água desmineralizada, tá? E mesmo assim acontece a cavitação e tu vai parar no mecânico e quando desmonta tá lá o cabeçote todo comido. Por quê? Vamos ler novamente porque vocês vão entender o ponto agora. Vejam essa parte aqui. É o fenômeno físico de vaporização. A água se torna vapor, tá? De um líquido, o que consiste na formação de bolhas de vapor pela redução de pressão, tá? Durante o seu movimento. O sistema de arrefecimento de todos os veículos é selado. Ele tem uma pressão de trabalho em torno de 1 bar, tá? A água fica pressurizada e o que evita a água de ferver e explodir é a tampa, né? É a tampa do reservatório de expansão ou então a tampa do radiador. Principalmente na linha Volkswagen, essa tampa ela costuma deixar vazar pressão pelo o-ring lateral com o passar do tempo. E aí o sistema não se mantém pressurizado. A água está lá, mas você liga o carro, a água esquenta, mas o vapor, a pressão está conseguindo escapar pelo o-ring da tampa.
Isso aí acontece muito mais na linha Volkswagen do que em outros modelos de automóvel. Acontece em outras marcas? É lógico que sim, tá? Mas na linha Volkswagen, não sei. Parece que eles fizeram aquele proposital. É claro que não, né? Mas é estranho, tá? Então o que acontece? A água está desaparecendo do reservatório de expansão. Você já catou vazamento para tudo quanto é lado. Não está saindo fumaça branca pelo cano de descarga. E mesmo assim a água está sumindo. Onde que essa água está parando? Ela está sendo evaporada pela tampa, passando por fora do sistema de válvula, que toda tampa, né, tem uma válvula que quando a pressão está muito forte, essa válvula abre, deixando a pressão vazar pela válvula. Só que na linha Volkswagen vaza pelo O-ring, né? Então o que acontece? O O-ring está ruim, você não está sabendo que está ruim, né? Você não é obrigado a saber que está ruim, você não é mecânico, mas você não é mecânico, tu não é obrigado a entender de mecânica. Então a água está vazando. E aí a água está vazando justamente entre o O-ring e a parede do reservatório de água, e você não está sabendo que o vapor, conforme você vai, quanto mais você usa, mais o líquido baixa por causa disso. Entendeu? É como se fosse uma chaleira. Bota água para ferver para fazer o teu café e deixa lá a água fervendo. O que que vai acontecer se você não tirar, se tu não desligar o fogo? A água vai evaporar completamente. É a mesma coisa no motor do carro de vocês, tá? Então, quando há este fenômeno propício a ter este fenômeno por impurezas da água, por aditivo vagabundo, e com a tampa não permitindo que haja pressão dentro do sistema, acontece a cavitação. E aí, meus amigos, infelizmente o EA111 é cheio de probleminhas, tá? Para você não ter problema com o EA111, você tem que seguir a manutenção, né? Arrisca usar o óleo correto, arrisca, tá? Para evitar esse tipo de problema, porque é um motor que não foi pensado para o Brasil, para o povo brasileiro. Porque, vamos ser sinceros, a grande parte do povo brasileiro não está nem aí para a manutenção do carro. Ele quer usar e que se dane manutenção. Vai fazer manutenção quando o carro der defeito. Aí a manutenção corretiva. A manutenção preventiva, essa aí, meu, são pouquíssimas pessoas que querem gastar dinheiro numa manutenção preventiva. Afinal, no Brasil, carro é caro, peças de carro são caras. Quem é que quer trocar peças de carro ainda funcionando por questões de prevenção, né? Tem esse fator também. Então, a pessoa usa até dar defeito, tá? E o sistema de arrefecimento é igual. A pessoa às vezes nem bota aditivo. E a água pura, com metal, com alta temperatura e com a pressão saindo pela tampa, né? Com a pressão saindo pela tampa, acontece a cavitação. E a cavitação, essas bolhas, ela vai corroendo o cabeçote. Para falar a verdade, ela corrói tudo. Mas o cabeçote do EA111, o EA211, eu não sei qual é o material que a Volkswagen usa, mas não é alumínio puro, tá? Não é alumínio puro. Então, conclusão, o cabeçote vai comendo justamente a partir da passagem de água, do bloco para o cabeçote. E aí vai comendo, e como essa passagem de água está próxima do cilindro, né? Da parte onde fica o cilindro, as bolhas vão comendo, vão dissolvendo o metal, dissolvem, até conseguir penetrar na câmara de combustão. E aí sim você está perdendo água, você repõe. Todo dia você tem que abrir o capô e repor água. Tá passando por esse problema? Muito provavelmente ou você está com vazamento, ou então a tampa do reservatório tá permitindo a passagem de vapor, de pressão, né, de água, ou o teu cabeçote está ferrado e o motor está consumindo água. Claro que não a ponto de dar um calço hidráulico, mas mesmo assim a água tá indo embora. Então,
um dos primeiros fatores que você pode ver se a água está saindo pela combustão do veículo. Liga o carro de manhã. Ligou o carro de manhã. Saiu uma fumaça branca pelo cano de descarga, é água. Meus amigos, se você não estiver usando etanol, estiver usando gasolina e está saindo aquele vapor branco, tem água dentro da câmara de combustão. E aí é o vazamento do qual você tanto procurou e que você nunca achou. Está saindo pela combustão, pelo cabeçote corroído, ou então até mesmo pelo bloco corroído. É mais difícil, tá? Mas pode acontecer. No EA111 é cabeçote, tá bom? O cabeçote ele é comida. As bolhas de ar, as bolhas de vapor, né? Veja uma chaleira, a chaleira está fervendo, tem aquelas gotículas de água, de bolha se formando lá no fundo da panela, é aquilo. E se você usar aquela chaleira muito tempo, cria buracos na chaleira, um buraco lá no fundo, panela de pressão para fazer o feijãozinho, ou então a feijoada. Ela vai criando aqueles furinhos pretos, aqueles furinhos lá no fundinho dela. Então, isso aí é proveniente da cavitação. Tá bom? Então, pessoal, esse é um dos fatores pelos quais os motores da Volkswagen são problemáticos. Não sei porque tudo de ruim pode acontecer nesses motores. Não é que o motor seja ruim, o motor é excelente. Se tiver um carro com a manutenção em dia, pode comprar. Um carro que é um motor que não vai te decepcionar, tem torque em baixa. É maravilhoso. Você praticamente dentro da cidade, você fazia tudo de terceira marcha. Você não tinha que reduzir, não tinha que porcaria não. Aquele carro era bem elástico. Tanto o câmbio quanto o torque do motor era bem elástico. Eu estou falando do EA111, tá? Tanto 1.0, 1.6 é muito melhor, tá bom? Já no Kwid, né? No Kwid, nossa, toda hora passa para primeira. É um porre, tá? Essa relação curta do câmbio e com o motor 3 cilindros que balança mais do que vara verde, é chato, tá? O único fator de eu ter comprado o carro é questão de economia e trabalho, nada mais. Se fosse para o meu lazer, para viagem, eu jamais compraria Kwid, tá? Ou qualquer outro motor 3 cilindros, tá bom? Essa é uma economia porca para atender normas ambientais, tá? E realmente não me agrada motores 3 cilindros. Mas se você pensa em trocar de carro para um carro novo e você quer gastar o mínimo possível em peças de manutenção, vai de Kwid. O Kwid ainda é o carro mais barato em peças de manutenção. É comparável ao Gol dos anos 2000, 2010, por aí, até antes da pandemia, tá bom? Você consegue peças baratinhas e originais para o motor do Kwid e para o Kwid. Já outros veículos, sofreu uma alavancagem de valores de manutenção surreais, tá bom? Bom, então esse é o vídeo de hoje. O vídeo de hoje foi sobre cavitação e os problemas que elas causam nos motores EA111, assim como todos os motores, mas muito mais provenientes no motor EA111, tá bom? Como evitar? Troque o sistema de arrefecimento a cada 4 anos ou a cada 2 anos, se você colocar um aditivo paralelo. O original é a cada 4 anos ou então 60 mil quilômetros, tá? O original. O paralelo é a cada 2 anos, você troca ele aí. Ou então 30 mil quilômetros, algo assim, tá? Tu tem que ver no manual da embalagem, cada aditivo é aditivo. Impurezas na água, tá? Se tu coloca água de mangueira, isso aí também fortalece a cavitação, caso você não esteja, caso a tampa esteja falhando, né? A pressão esteja falhando. E a pressão baixa, não é pressão alta, é a falta de pressão com a água quente, com a água fervendo, tá bom? Isso não acontece com a água fria, é com a água fervendo, quente, em temperatura de trabalho do motor e não tendo pressão na linha do arrefecimento, tá bom? Então são esses fatores: aditivo ruim, água poluída e falta de pressão no sistema de arrefecimento, tá bom? Bom, fiquem com Deus, forte abraço, não esqueçam do joinha, não esqueçam de compartilhar, comentar. Como eu venho falando nos meus vídeos,
o joinha. Por que que a gente pede o joinha? Porque o algoritmo do YouTube mudou da plataforma, né? E agora a plataforma, quando você dá curtida, quando você curte o vídeo é colocado para mais pessoas verem, entende? Então, o que faz as pessoas verem é a curtida que o YouTube vai mandando para outras pessoas, vai sugerindo para outras pessoas. Então, a maneira mais simples de você me ajudar é dando o seu like, tá bom? Fique com Deus, forte abraço, tudo de bom e um ótimo final de semana para vocês. Valeu!